E aí, será que a suculenta gosta de muito sol ou pouco sol? Qual será que é o solo que ela gosta? Vamos conversar um pouco sobre isso nesse vídeo. Então, depende. Primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre as suculentas em si, o que são suculentas, né? Por que elas são chamadas de suculentas? Em primeiro lugar, elas são chamadas de suculentas porque elas retêm água em suas folhas. Então, as folhas dela são gordinhas e elas têm água na sua folha. Não necessariamente suculentas, são nesse estilo. Tem algumas suculentas que não são assim. Tem algumas que parecem flores e folhas normais mesmo. Então, elas são suculentas porque elas retêm água nas suas folhas e elas conseguem ficar um grande período de tempo sem água, né? E há mais de 4.000 espécies, muito mais de 4.000 espécies de suculentas no mundo inteiro. Elas foram catalogadas, existem alguns livros falando sobre as espécies e o que elas são e etc. Elas vêm da África do Sul, África do Norte, mais para esses lugares quentes mesmo. Existem suculentas que são do deserto. Uma coisa que é preciso ficar bem claro que o cacto ele não é uma suculenta, é diferente. Eles são diferentes em questão de alguns aspectos, algumas coisas. Existem algumas suculentas que elas preferem o sol pleno, que elas vão se dar super bem com o sol o dia todo. E existem suculentas e outras plantas em geral que gostam de meia sombra. Meia sombra significa que ela não que ela vai ficar na sombra completamente. Toda planta, independente de ser suculenta ou não, ela precisa olhar para o céu. Você tem que colocar a sua planta numa janela, num peitoral de um apartamento, enfim, aonde ela consiga olhar para o céu. Por exemplo, se você fosse uma planta, se você tivesse plantado num vaso, se você olhasse para cima, o céu teria que estar lá, e não a luz de casa. Então é assim que você tem que ver. Por exemplo, quando a sua planta está crescendo muito rápido, você tem que entender o porquê ela está crescendo muito rápido. Ou ela está assim, ela está estiolada desse jeito, tá vendo? Ela está crescendo desta maneira porque ela precisa buscar a luz para conseguir se desenvolver, respirar e etc. Normalmente suculentas são compactas e gorduchinhas, né? Então, quando ela está crescendo de uma forma muito exacerbada, significa que ela está com pouca luz. Então você tem que prestar atenção nisso. Tem que dar sempre uma olhada para ver se você tem um espaçamento muito grande entre uma folha e outra. Isso quer dizer também que ela está estiolada e provavelmente ela está precisando de um pouco de luz. Uma outra coisa que eu queria falar também é um pouco sobre o solo, né? Aqui falando diretamente só das suculentas. Se você for pensar que nós estamos pegando um vaso, pegando uma planta e plantando num vaso, nós temos que tentar imitar o solo do habitat natural dela. O habitat natural dela normalmente é um solo pobre em sais minerais, em alimento e extremamente seco. Então, se a gente for trazer isso para a nossa realidade, e o clima também importa às vezes um pouco, se nós viemos trazer isso para a nossa realidade, você tem que imaginar que você está preparando um solo para uma planta que não gosta de água. Você precisa de um solo extremamente arenoso que seja pobre em matéria-prima. Então não é necessário colocar adubo, essas coisas. Você pode colocar, não tem problema, não é que a sua planta ela vai morrer nem nada do tipo. Aliás, é uma questão de teste mesmo. Às vezes você pega uma echeveria
e põe um adubo, ela cresce super bem, às vezes não dá certo, porque a planta não se adaptou, às vezes você pôs demais. Então é uma questão de teste e ver se está dando certo ou não. Mas sempre que você for preparar um solo para uma suculenta, compra areia de construção mesmo, fina, terra vegetal preta e pedrisco, né? Pedrisco de construção, brita, para que você tenha um solo onde a água bata e ela já vaze pelo fundo do vaso, não retenha umidade no vaso, porque isso pode apodrecer as raízes, ela não vai ter um bom desenvolvimento caso isso aconteça. Mas como eu falei também, é uma questão de clima, porque tem alguns produtores que plantam a suculenta em barro, por exemplo, no barro mesmo, e cresce, e aí você fica confuso, fala, eu vejo em um monte de lugares pessoas falando que suculenta não gosta de água, e elas gostam de água porque elas são plantas, né? Então, se são plantas, elas precisam de água para viver, mas elas não gostam de acúmulo de água, é diferente uma coisa da outra. Elas gostam de um ambiente que seja seco e não úmido a todo momento. Então, quando você for começar a plantar, alguma coisa do tipo, sempre pensa nisso. Compra a sua suculenta, traz ela para casa, deixa ela no vasinho ali, na meia sombra, por 1, 2 semanas. Isso é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo sobre a rustificação, né, e a aclimatação da planta, mas basicamente é você trazer a sua planta para casa e aclimatar ela no seu ambiente novo, porque quando ela está em grande escala de produção, eles deixam ela em estufa, fazem adubação todos os dias, cortam as folhinhas, para quando chegar no cliente final chegar bonito, né, não chegar toda feia. Então é por isso basicamente. Então pega ela e faz um solo bem aerado, bem bonito, faz uma preparação no seu vaso embaixo, uma camada de drenagem e pronto. Outro ponto é em relação a se você pode deixar a sua suculenta no tempo ou não. Bom, eu tenho alguns vasos aqui de suculenta já, que estão... Primeiro eu fiz um arranjo, né? Não estava com muito lugar para conseguir colocar o arranjo, eu falei, vou deixar no tempo mesmo para primeiro fazer um teste, ver se elas vão se desenvolver e depois também ali não preciso me preocupar porque tem sol, chuva, enfim. Bom, tá enorme, tá gigante, muito grande mesmo. Vou ter que até fazer outro... fazer outro arranjo, porque cresceu demais, cresceu muito mesmo. Tirou todo o conceito do arranjo, porque cresceu demais as plantas que eu coloquei lá. E eu tenho alguns vasos que tá no tempo, e tá enorme as minhas plantas. Então é isso, você tem que prestar atenção no seu solo e na luz. Eu sempre gosto de pesquisar bastante sobre as plantas que eu compro, sabe? Não só perguntar pro produtor ou na floricultura que você comprou, mas também trazer a planta para casa, descobrir que planta é, pesquisar sobre ela, falar, não, beleza, eu posso cuidar dela assim, enfim. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei falar bastante aqui sobre algumas coisas. Para não ficar muito grande o vídeo também, não elaborei muito sobre alguns assuntos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa no gostei aqui nos comentários o que vocês querem saber sobre a suculenta, qual é a dúvida de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Beleza? Muito obrigado e um ótimo dia, e vamos deixar o mundo verde.